E sem mais delongas, vamos chamar eles para a roda para a gente bater essa conversa e falar sobre esse jogo que pode dar o acesso ao Capivariano Futebol Clube. Seja bem-vindo, Sérgio Assalim, Gabriel Piscinin. Vamos pelos mais velhos e pelos corintianos primeiro. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, Jean. Bom dia aos amigos da Raízes. Bom dia, meu amigo que não está tão feliz hoje. Ele está precisando de um abraço hoje. Não, eu acho. A gente já acolheu ele com bastante tranquilidade. Hoje eu tenho que ficar quieto aqui E só vou falar do Capivariano. nem sempre o Palmeiras... né? E foca no Capivariano. Você palmeirense que tá triste, pensa que o Capivariano vai conquistar o acesso, se Deus quiser, e você já não vai ter tanta essa dor pra essa semana. Assim, ó, jogando um pouquinho de pressão pro Capivariano, Leão da Sorocabana, você que pode salvar o nosso fim de semana. Pô, é pouca pressão, já é um bom motivo pra eles ganharem. Exato. Mas eu acredito que nem o mais otimista torcedor do Palmeiras, ontem ele tinha a convicção de que ia ser uma pedreira lá na arena. A coisa complica bastante, a torcida empurra bastante o time se fecha e esperamos que isso venha aqui ocorrer no sábado, aqui a pressão da torcida. E se a gente for trazer pro jogo do Capivariano, quase a mesma analogia, né? Porque venceu o primeiro jogo, o cenário é igual. O cenário é igual. Como que você pensa que vai ser essa partida de amanhã, Sérgio? Mais de 3 mil ingressos já vendidos, casa cheia. Amanhã no Carlos Conag vai vender muito mais. Eu creio que na hora também, muita gente deixa para comprar na hora. Com certeza, isso deverá ultrapassar os 6 mil torcedores, porque a cidade está eufórica, né? Os comentários estão bastante agitados, né? Então o cenário de que vai ser uma grande partida e como você fez a analogia aí com essa final do Campeonato Paulista de ontem, o Capivariano também venceu a primeira fora, né? Então ele tem todas as características, né, dentro da partida e fazer um jogo de segurança, né? Jogo fechadinho, não precisa fazer gol, precisa se defender. Sim. E a torcida dando esse apoio que a gente está vendo aí pelo barulho que está na cidade, acredito, eu tenho confiança que o Capivariano vai surpreender os nossos torcedores na tarde de A gente tá tão íntimo aqui que eu nem acabei apresentando o Sérgio Assalim, né? Mas o Sérgio Assalim todo mundo já conhece. É o comentarista esportivo o bigode é inconfundível. É o Bigodon, que ainda não raspou esse bigode. Ô Sérgio, vamos combinar, vamos fazer uma aposta aí. Eu raspar a minha cabeça e você raspar o seu bigode. Eu raspei esse bigode, já contei essa história, inclusive nos microfones. Assim, não que eu tenha muito cabelo, Gia, mas você tem pouco também, não vai fazer muita diferença. Fazer, né? E quando do acesso do Capivariano em 2014, eu fiz uma aposta na época o Luiz Carlos, o Bolinha, ele era o nosso repórter de campo. E nós fizemos uma aposta, que se o Capivariano subisse, eu rasparia o bigode. E assim eu fiz. Saiu até no jornal, o Sérgio Assalim sem bigode, que desde a época do tiro de guerra, eu parei de fazer a barba quando eu saí do tiro de guerra, aí tirei a barba, mas deixei o bigode. Então, a última vez deixei o bigode, né? Sim. No bom sentido, né? Em 2014, né? 2014. Aí eu raspei o bigode, porque nós fizemos a aposta. O meu oponente, né, da aposta não cumpriu com a palavra dele na época, né? Ele ia fazer o que, o oponente? Ele ia fazer os papéis de casamento, que ele estava enrolando hoje atual. É uma brincadeira, mas ele não fez, ele não foi no cartório oficializar o casamento. Eu não vou falar nada, porque ele fez alguns anos depois, hoje já é casado, pai de família, tem uma filha. Uma filha lindíssima, a Heloísa, né? Então, um abraço pro Luiz Carlos, não é uma brincadeira, ali só para lembrar o torcedor. Abraço Luiz e a Carol. Eu não tô brincando porque não posso falar pro Luiz, que o Luiz sempre tá me chamando para tocar nos eventos dele, então, né? Fazer a média? Fazer a média. Mas, Gabriel, o Assalim tá relembrando essa data, né, que a gente viveu anos áureos aqui, né, anos que ficaram marcados para sempre, né, na memória do Capivariano, do torcedor do Capivariano, acho que até da cidade de Capivari, que ainda permaneceu depois mais um ano. Você tem números sobre essas partidas, sobre esse momento do Leão da Sorocabana? Sim, o Capivariano em 2015 ele sobe, né? Ainda não tinha mudado o regulamento, então caíam 4 equipes, o Capivariano por 1 ponto se manteve na 1 por mais um ano. Por 1 ponto? Por 1 ponto, né? Depois teve a mudança de regulamento em 2016, que aí caíam 6 equipes, e aí realmente complicou para todo mundo, tanto que até o 15 de Piracicaba acabou sendo rebaixado.
Mas em 2015 a gente fez aí os jogos da primeira fase, conseguiu 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. No primeiro ano a gente estava no grupo do Santos, então não enfrentamos o Santos, mas as demais equipes grandes, né? O Capivariano enfrentou o São Paulo, acabou derrotado por 4-2, perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0, e acho que um dos jogos mais marcantes daquela campanha, apesar da derrota, foi contra o Corinthians que veio jogar aqui, né? Foi um 3-2, um Corinthians que tinha um baita time na época, e o Capivariano naquele jogo, um dos momentos acho que mais marcantes daquela partida foi a expulsão do nosso goleiro Douglas, né, que era um dos pilares da equipe. Aquele jogo acabou sendo Gabriel, expulso. O Corinthians veio praticamente com a equipe que tinha ganho o Mundial em cima do Chelsea. Sim, tanto é que o Capivariano deu trabalho pro time. Sim, foi um dos melhores jogos do Capivariano naquele campeonato, né, mas acabou perdendo. De qualquer forma, a gente se manteve naquele ano na A1 por 1 ponto. Né, no último jogo conseguimos se manter na primeira divisão, só que depois também a gente deu azar no ano seguinte, apesar de se manter de uma mudança de regulamento do Campeonato Paulista, em vez de cair 4 equipes como foi em 2015, caíam 6, e aí realmente a situação complicou. Não fizemos um bom campeonato em 2016, a verdade, mas foram anos muito bons, né? O Capivariano fez uma sequência de acessos, né? 2012, 13, 14, até chegar à elite de novo. Então acho que o torcedor que está acompanhando hoje está podendo reviver um pouquinho do que a gente viveu alguns anos atrás. É claro que é um momento marcante, acho que o time do Capivariano é muito bom, acho que a gente tem condição de subir, não pode até parecer um pouco de soberba, mas eu acho que com certa tranquilidade se jogar o que sabe jogar. Vejo que o Capivariano é melhor que o Ituano e vejo inclusive que o 15 de Piracicaba pode dar mais trabalho do que o Ituano nessa fase, né? O time do 15 é um pouquinho mais cascudo, o Ituano ele foi crescendo ao longo do campeonato e chegou nessa fase de semifinal. Claro, fez a terceira melhor campanha, mas eu vejo que no jogo de mata-mata talvez o jogo do 15, né? O time do 15 seja um pouquinho mais chato, mas de qualquer forma eu acho que, como o Hélio falou pra gente, né? Tem que entrar pra ganhar, tem que tentar a vitória. Não pode sentar na vantagem, não pode ficar pensando que o empate tá bom, porque senão, primeiro, né, o torcedor vai com o coração pra boca durante os 90 minutos e o time cansa mais, né? Você correr atrás da bola é muito mais cansativo do que se você manter a posse de bola e administrar o jogo, por exemplo. Então eu vejo que o Capivariano tem uma boa condição de conquistar o acesso e não sei não, mas eu acho até que com uma vitória muito boa nesse sábado na Arena Capivariano, no estádio Carlos Conag. Viu, Gabriel, você citou aí o jogo de Capivariano e 15, que foi o jogo anterior à semifinal agora. O Capivariano sofreu mais na partida contra o 15 lá no Barão, principalmente. O Capivariano sofreu mais do que ele sofreu domingo contra o Ituano em Itu, com o campo totalmente encharcado, pesado. O Capivariano surpreendeu o Ituano lá dentro. Poderia ter saído até com uma vantagem maior. Poderia ter saído com uma vantagem menor, com bola na trave e tudo. E o Capivariano não é só isso. O Capivariano jogou com toque de bola, jogou no campo de ataque do Ituano, tocando a bola, sem dificuldade. O que não ocorreu lá em Piracicaba. Em Piracicaba, o Capivariano sofreu bastante. O Capivariano talvez tenha ido para conquistar um empate, talvez, em Piracicaba, né? Exatamente. E aí que eu acho que complicou. Mas aqui a gente, no fim, se traduziu o time que para mim é melhor, né? Que é o Capivariano diante do 15. O que aconteceu com o Capivariano em Piracicaba, o 15 tentou fazer aqui, que foi jogar pelo empate, e aí o 15 sofreu durante todo o jogo. Tanto que o 15 sofre o primeiro gol e não consegue reagir na partida. O Capivariano continua melhor até que faz o segundo gol e numa bola isolada durante todo o jogo, numa sobra na entrada da área e num desvio do zagueiro, a gente acaba levando o gol e a partida vai para os pênaltis. Mas é aquilo, foi um lance isolado, mas que a gente tem que ter atenção para que isso não aconteça no jogo contra o Ituano, porque um gol da equipe de Itu aí pode dificultar muito a situação, mas eu tenho uma informação que talvez deixe os torcedores do Capivariano um pouquinho mais tranquilos, né?
de todos os jogos que a gente fez em casa, das 8 partidas que a gente fez, vencemos 6, empatamos uma e perdemos apenas uma. Além disso, o Ituano é uma equipe que joga mal fora de casa, né? Não tem conseguido os resultados dentro de casa. Dos 8 jogos, empatou 5 e venceu apenas uma. Tem aí 2 vitórias, mas jogando fora de casa o Ituano sofre muito e não consegue um bom desempenho, né? Então isso é um ponto favorável ao capivariano, né? Já que o Ituano, na maioria das vezes, aposta no seu domínio, aposta em jogar na sua casa. Então fora de casa o Ituano tem apenas uma vitória. E o capivariano, por sua vez, jogando em casa, nos mesmos 8 jogos, sofreu apenas 4 gols. Então é uma defesa muito consistente, o que é um fator legal para um time que está jogando por 2 resultados para a partida do sábado. Perfeito, a gente já vai começar a voltar a falar sobre isso, mas vamos fazer já um sorteio de um ingresso para levar o torcedor a este jogo amanhã às 5h30 da tarde no Carlos Conag. Salim, faz uma pergunta aí, o primeiro que acertar, que mandar a resposta aqui no WhatsApp, vai ganhar um ingresso para a partida de amanhã. Então, esse é pro torcedor raiz mesmo, aquele que frequenta, que está lá com o capivariano já há bastante tempo. Nós tivemos um acesso do capivariano em 2014, esse jogo, o jogo do acesso. Sim. Não a final, o jogo do acesso foi contra o Guarani de Campinas. Esse jogo foi disputado em Paulínia, um jogo totalmente atípico, porque os torcedores, a diretoria do Guarani não contava com a invasão dos torcedores do capivariano, então não colocou ingresso à disposição da torcida. Foram poucos os que conseguiram entrar no estádio, em torno de uns 1.500, mas uns 2.000 mais ou menos ficaram assistindo o jogo no estacionamento superior do prédio do almoxerifado da prefeitura de Paulínia. Eu lembro dessa imagem. Que dava um pouco de visão para o estádio. Aquilo, para nós, né, da imprensa, nós estávamos cobrindo o jogo lá pela FM Raízes, isso me marcou bastante. E o técnico do capivariano, Evaristo Pisa, ele na oportunidade, ele comentou que a diretoria do Guarani era uma diretoria de amadores, porque eles tinham que saber que o Capivari, a 20 quilômetros de Paulínia, 30 quilômetros de Paulínia, em linha reta 20, iriam pro jogo. E não colocaram ingresso suficiente à venda. Então, se veja bem, aquele jogo marcou o acesso do capivariano, que depois fez a final aqui contra o Itapirense, né? E vencendo por 3-1, aí culminando com sendo campeão da Série A2 naquele ano. E isso marcou bastante, né? Porque a gente acompanhou de perto, né, toda essa trajetória do capivariano. Esperamos que amanhã isso tudo ocorra novamente. O capivariano conquista o seu acesso, ou agora diante dos seus torcedores, porque a final com certeza não vai ser em Capivari. A não ser que haja alguma mudança aí, né, Gabriel? São 3 pontos que separam o capivariano e Primavera, né? Sim. E alguns gols de saldo, porque vão se somando, né? Sim, continua somando, apesar de terminar a primeira fase. Mas o capivariano teria que fazer uma vitória aqui. E fora que o Taubaté teria que fazer um jogo perfeito em Dayatuba 2-3 gols e reverter o placar. E torcer pro Primavera perder o jogo em casa. Mas isso é pra pensar depois, né? Não, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos pro acesso, que já vai ser de grande valia para o capivariano, pela conquista aí, que vem realizando nessa temporada, né? Um time jogando futebol de primeira linha. E para ganhar o ingresso, qual que é a pergunta? Quem era o técnico do capivariano em 2014, quando ele conquistou o acesso para do futebol paulista? Tem que mandar o nome completo, hein? Ó, já saiu aqui. Inclusive, ele falou o nome do técnico na fala. Eu falei, mas você tá falando resposta. Mas ele deu uma jogada só pra relembrar. Então, quem tava esperto... Eu tinha planejado uma outra pergunta, até comentei com vocês no off, vai ter outro sorteio. Vai. Mas eu não vou falar quem é, vamos ver quem que vai lembrar. É um jogador muito marcante do capivariano. Inclusive, você vai ter que me lembrar também, porque se eu não souber, eu não vou poder dar o prêmio. Não, tranquilo, eu tô aqui pra te salvar. Então, você já me responde, você já manda aqui, enquanto o Salim vai falar então sobre essa partida. Eu facilitei um pouco, né? Facilitou. Facilitei porque senão eu tinha que entrar
tinha que entrar na pesquisa aí e tal, e ia demorar um pouco para sair o ganhador. Eu já venho com o nome do primeiro ganhador. Enquanto isso, só, Salim, enquanto o Gabriel prepara a próxima pergunta, para valer mais um ingresso, fala um pouquinho sobre o panorama da partida desse sábado. O Capivariano vem com um empate embaixo do braço, só que esse empate não é tanta vantagem assim. É uma vantagem, mas não é uma vantagem. É uma vantagem muito boa, muito grande, só que nós temos que pensar no passado aqui, não tão distante. O Capivariano foi a Monte Azul e ganhou na semifinal lá de 1-0 e poderia ter ganho de 2, 3-0. E tinha vantagem da derrota, né? De 1-0. Não. Podia perder de 1-0. Podia empatar e perder de 1-0. O Capivariano foi lá em Monte Azul e fez uma partida de excelência. Vamos dizer assim, no domingo pela manhã, ganhamos de 1-0 e poderíamos ter feito mais gol, inclusive perdemos um pênalti, se eu não me engano, naquela oportunidade. Aí o Monte Azul veio aqui e venceu o Capivariano. Com um gol no finalzinho. Minuto, com um gol contra do jogador do Capivariano no pé da trave. E o Monte Azul tirou, naquele ano, o acesso do Capivariano. Então, se veja que não está difícil, mas todo cuidado é pouco. A gente tem que colocar nas mãos do seu Hélio Cizenando, que vem fazendo um grande trabalho. Num jogo desse, ele tem que agir mais como um psicólogo, né? O vestiário, ganhar o elenco como ele tem feito durante toda a competição, um trabalho excelente, para que não tome o revés, porque o Ituano tem peso, o Ituano tem camisa, e não é uma equipe que disputou agora a Série B do Brasileirão. O Ituano já foi campeão paulista. Já. Em cima de quem mesmo? Foi em 2002. 2002. No ano de 2002 que teve um campeonato diferente, onde os grandes não participavam e depois fazia o Super Campeonato Paulista. Ah, sim, eu lembro. Não lembro qual que foi o time que eu... Você lembra? O Ituano na semifinal, aquela foi um campeonato diferente, não teve uma final, assim, foi mais. Acho que por ponto. Eu sei que ele ganhou do meu Corinthians por 3-2 naquele ano lá que ele ficou campeão. Foi o único ano que teve essa ideia dessa o super campeonato aconteceu depois com os grandes e o Ituano perde depois desse Super Campeonato Paulista. Pro São Paulo, mas eliminou o Corinthians na semifinal. Exatamente, foi isso que eu me lembro também. Então, pra você ver, é uma equipe que tem camisa e que tem que ser respeitada pelos jogadores do Capivariano, pela nossa comissão técnica e principalmente pelos torcedores do Capivariano. Incentivar sim, menosprezar jamais. Então, vamos com toda essa segurança, né, de que o Capivariano possa sacramentar, né, esse acesso no jogo de amanhã, mas com bastante responsabilidade também. Ó, saiu o primeiro ganhador, então muita gente mandou aqui, saiu até Ivan Baitello no meio das respostas. Quase. Mas o técnico de 2014 foi Evaristo Pisa. Quem acertou em primeiro aqui foi o Daniel. Daniel, parabéns, você foi o primeiro ganhador aqui dos ingressos. E agora tem mais um ingresso, que é o Gabriel Piscinin, que vai fazer a pergunta. Muito bem, eu ainda vou me manter naquele ano de 2014, onde o Capivariano foi campeão. Eu ia fazer a pergunta contra que equipe o Capivariano ficou campeão, que foi a Itapirense, num jogo onde vencemos por 3-1. Mas no último sorteio que a gente fez aqui, que eu fiz com você, eu não lembro nem a pergunta que eu fiz, mas eu lembro que o ganhador, que foi o Jean, se não me engano foi um Jean que ganhou o sorteio, ele tava em um grupo do WhatsApp que eu tô, ele falou, pô, obrigado pela pergunta fácil. Então hoje, resolvi dificultar para todo mundo. Vamos ver quem que lembra quem era o centroavante do Capivariano, que foi o artilheiro da equipe em 2014 com 9 gols no campeonato. Alguém já mandou aí? Já saiu. Já? É muito rápido. Tá rápido. Inclusive, né, uma grande pessoa. Uma grande pessoa, infelizmente não está mais entre nós. Mas que foi um centroavante marcante também da história do Capivariano. Um cara gente fina, um cara que sempre nos recebia bem no estádio, sempre conversou com a gente, nunca falou não, porque às vezes na correria da gente buscar entrevistas lá, às vezes poderia ser que eu não conseguia falar, mas ele sempre, por mais que estava atrasado pro treino, já ia começar, ele sempre parava para conversar com a gente. E eu fui uma única pessoa, tá, então, que mandou agora, ó. E é o meu xará,
Jean, e com J ainda. De novo? Outro Jean? Você ganhou, Jean. O próximo ingresso foi seu. E o jogador é o? Silas. Silas, grande Silas. O Capivariano também tem a lamentar, né? Semana passada nós perdemos também um ex-atleta, um grande atleta, inclusive, do Capivariano na década de 80, lá do Fernando de Marcos, para quem lembra, o Aristeu. Ele faleceu, se eu não me engano, ele mora em Paulínia, e a neta dele estuda com a minha neta. E a minha neta mandou a mensagem: vô, você conheceu o jogador que jogou no Capivariano? É avô da minha amiga de escola. Então, a lamentar também, né? Porque foi um dos personagens marcantes aqui na história do Leão da Sorocabana. Eu agradecer vocês, estamos com o tempo estourado e a semana que vem a gente vai falar muito disso ainda. Claro. Se Deus quiser, a Capivariano vai conquistar. Você que não conquistar o acesso e você que não ganhou os ingressos, ainda tem mais 2 ingressos e uma camisa oficial do clube, lindíssima, para você participar através do nosso aplicativo. O sorteio acontece logo mais. E detalhe, então se inscreva lá. Se você ganhar essa camisa também vai ser eternizada em caso de um acesso. Exato. Então corre lá e participa do sorteio. Salim, obrigado pela sua presença e mais uma vez por atender a nossa equipe. Desejar sucesso, né, para a equipe do Capivariano, porque a classificação, a jornada foi muito boa. A diretoria dando todo o respaldo à equipe, a comissão técnica, os preparadores físicos. O Capivariano está voando, uma preparação física sensacional. Desejar boa sorte, né, a todos nós. Jogadores, torcedores, todos que irão lá pro estádio para acompanhar essa partida com bastante fé, com bastante respeito ao adversário. Perfeito. Um abraço a todos. Bom final de semana. Igualmente. Valeu. Fala, Gabriel. É isso aí. Queria agradecer aqui o espaço novamente, agradecer os ouvintes e internautas. E se você não ganhou o sorteio e quer garantir o seu ingresso, lembrando, né, se você quiser evitar filas no momento do jogo, né, lá no estádio, você pode pegar o seu ingresso antecipadamente na sede administrativa do Capivariano, que fica lá na rua Regente Feijó 874, né, e os ingressos são valores fixados, 30 inteira e 15,5. O seu apoio é muito importante, ainda mais nesse jogo, como a gente conversou com ele essa semana. Sim. Tem até a entrevista. Ele pediu e a gente está reforçando aqui, apoio do começo ao fim, independente do que estiver acontecendo no jogo, porque esse time merece o acesso, e eu acredito que apesar da nossa ansiedade, também foi um ponto que ele trouxe na entrevista, o time está muito focado para conseguir o acesso, e eu acredito que esse acesso virá amanhã e vai salvar o meu fim de semana. Perfeito. E você me cobrou sobre pagar o seu Uber essa semana, ficou meio mal pra mim, porque um monte de gente queria ser Uber e me convidar pra fazer, porque eu falei que se dava pra pagar de outro jeito, levaram pro outro lado. Você se complicou. Mas a pergunta que não quer calar, você acredita em Deus? Acredito. Então que Deus lhe pague. Tchau, Gabriel. Tchau, Sérgio Assalim.